presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Boa noite, igreja. Hoje nós queremos iniciar um estudo sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E vai ser um tempo gostoso, um tempo de aprendizado, um tempo que tenho estudado, tenho gostado muito, e aplicações pessoais, e a gente vê também várias vacinas, né, que Deus nos dá para que nós evitemos esses problemas que a igreja de Corinto passou. Então eu creio que vai ser um tempo bem gostoso, bem agradável, um tempo de edificação e um tempo também no qual nós possamos ter comunhão com o Senhor ainda mais estreita, no sentido de ver, muitas vezes nessas epístolas, né, a primeira e a segunda Coríntios, como nós somos na realidade. Então eu quero convidá-los que abram suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 1. E a priori nós vamos ler do 10 ao 17. 1 Coríntios capítulo 1, do 10 ao 17. A Bíblia diz: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes que sejais unidos em o mesmo pensamento, em o mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós.
Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Vamos orar. Pai, nós queremos te adorar, Senhor, nesta noite, queremos aprender de ti, queremos dar honra, glória e louvor ao Senhor. E nós pedimos também, por misericórdia, que tenhamos um tempo de aprendizado bem oportuno. Nós precisamos mais do que nunca da tua orientação para que prossigamos nesta jornada. Em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos ver um pouquinho do pano de fundo antes de nós entrarmos aí na epístola, né? Vamos ver como é que era a cidade e quando que a igreja foi fundada. E eu tenho aqui algumas anotações que creio que vão ser importantes até para a gente entender por que Paulo usa determinadas expressões, como é que ele se situa ali falando para aqueles coríntios. E das 4 cidades, né, do Império Romano, mais importantes eram Roma, Corinto, Éfeso e Antioquia da Síria. E Corinto era uma cidade célebre, era uma cidade que estava ali no istmo, naquela faixinha de terra, e que liga a península ao continente e possuía bons portos, tinha ali uma estrutura muito boa, e era a única passagem que tinha ali do sul da Grécia, e aquela passagem entre a Ásia e também a Palestina e a Itália. Então havia ali uma importância geográfica muito grande. E os navegantes, eles podiam dar a volta, eu tenho anotado aqui, pelo sul da península, mas o mar naquela região não era muito calmo, era um mar bastante perigoso e era uma navegação tempestuosa. Então, Corinto era um corredor de mercadorias ali muito importante, necessário àquela situação do porto, e a cidade fomentada ali por diversos estrangeiros que passavam por ali e aproveitavam, e tinha lá uma série de atrações, e dentre as quais atrações bastante baixas, né, a cidade oferecia. Então, Corinto era uma cidade cosmopolita, mas também uma cidade bem pecaminosa, e aos olhos do Senhor precisava também que a pregação do Evangelho ali fosse de uma maneira bem incisiva. Agora, nós vemos que no auge da civilização grega, né, Corinto ocupava um lugar de destaque. Em 146 a.C., a cidade foi destruída pelo procônsul romano Múmius. E Corinto romana, né, que tinha aquele outro lado que eu falei, que é o istmo, dava passagem também ali para Roma, devido àquela posição estratégica, a cidade foi reconstruída no ano de 46 por Júlio César, tornando-se uma província muito importante e uma província romana da Acaia, né? Corinto, aquela região da Acaia e tudo mais. E a Nova Corinto possuía ali ruas pavimentadas, praças e várias coisas interessantes, né? E tudo isso contribuía para que Corinto fosse uma cidade bastante libertina. E havia um outro aspecto também, que era o aspecto religioso. Tenho anotado aqui também que
a idolatria fazia parte daquela cultura. E por isso que a gente vê o apóstolo Paulo tratando com tanta veemência em determinados aspectos ali. A cultura grega, com seus inúmeros deuses mitológicos, né? E havia lá, ao sul de Corinto, na colina chamada Acrocorinto, né? E tinha mais ou menos 150 metros, e estava ali o templo da Afrodite, chamada Astarte, ou Astarote, Vênus, Vésper, a deusa do amor, da fertilidade. E então era uma coisa bem interessante. Por isso que quando nós lemos a epístola de Paulo aos Coríntios, aí nós entendemos a veemência muitas vezes que Paulo dava em determinados assuntos, né? A data foi por volta de 56, 57, não se tem aí exatamente a data, e foi escrita de Éfeso. E o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre essa questão da santidade dos coríntios, quem eles eram agora em Cristo, e eles precisavam de buscar essa identidade. O versículo-chave, só para nós termos uma ideia aqui, 1 Coríntios 5,7 diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, ele vai falando, e agora nós vamos entendendo um pouquinho porque o fermento, né? O fermento era tido como pecado. Então, quando ele fala massa sem fermento, uma conduta sem fermento, uma conduta sem pecado. E ele chama a questão para o comportamento do cristão, né? Como é que nós deveríamos nos comportar, como é que a igreja de Corinto deveria se comportar naquela situação. E então, o motivo da carta, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele expõe ali os fundamentos do evangelho, e como ele fez em Romanos também, só que Paulo, ele pega mais pesado no aspecto moral, e tratando ali daquelas questões culturais bem acirradas. E Paulo escreve aquela carta porque ele recebe notícias através de Cloé, né, que havia um problema muito sério. E qual era o problema? Eles estavam lá com grupinhos, divisões na igreja, né? Eles estavam lá com sectarismo. E quando Paulo sai de Corinto, e depois de ter fundado a igreja, chega lá um judeu, né, chamado Apolo, e era uma pessoa extremamente articulada, sabia pregar muito bem, sabia discorrer. Paulo o ajudou, aliás, né? Paulo orientou Apolo e recomendou também que ele fosse orientado por Priscila e Áquila, e eles então gastaram ali um tempo com Apolo, depois até deram recomendações para que Apolo pregasse ali na circunvizinhança, em outros lugares também. Mas o que acontece? Esse relato de Cloé deixa o apóstolo Paulo muito entristecido. E quando nós começamos, né, na leitura de 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 1, versículo 10, aliás, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Então o apóstolo Paulo, ele já estava colocando ali naquela situação em prática a resolução daqueles conflitos, aquelas situações. E Paulo, ele é muito feliz nas assertivas que ele faz aqui na carta, mostrando realmente quem ele era, quem era Apolo, quem era Pedro e até mesmo quem era Cristo, né, naquela divisão toda. O apóstolo Paulo fala no versículo 11: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Então, aí ele abre o coração: olha, irmãos, eu estou muito triste, eu estou sabendo aí que há uma divisão entre vocês, pelo menos 4 grupos aí estão entristecendo muito o meu coração.
E o versículo 12, ele dá uma explicação muito oportuna. Ele fala: quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. E o 13 diz assim: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? E aí ele vai direto no aspecto teológico. O fundamento é Cristo, né? Para quê? Qual é a razão desses grupos? Vocês devem trabalhar juntos, vocês devem ter uma visão sinótica da coisa, né? Todos verem da mesma maneira, porque Cristo é o centro da coisa, não é Paulo, nem Pedro, nem Apolo, é realmente o Senhor Jesus Cristo. E então ele começa a tentar ajudar ali. E Paulo, vamos lembrar que essa epístola é uma epístola inspirada pelo Espírito Santo, como as demais, né? Só ficou no cânon, só ficou nesse compêndio que nós temos aí de 66 livros, aquilo que Deus queria. Por quê? Porque, na verdade, pelo que nós entendemos, foram escritas 4 epístolas aos Coríntios, mas só 2 que ficaram para nós. Não se sabe o que aconteceu, mas é importante nós vermos o que? Deus, ele tem os seus critérios. Então, estudando a epístola, a gente vendo aí as nuances da epístola, e nós vemos como o Senhor foi misericordioso, como ele é misericordioso conosco, porque quando nós, se por acaso atravessarmos uma situação dessa, nós temos que lembrar que o fundamento é Cristo, e somente o Senhor Jesus Cristo deve ser adorado, honrado e bendito. Tanto é que Paulo, no versículo 14, ele fala: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Então, Paulo, mais uma vez, teologicamente, ele tira toda e qualquer dúvida se vocês estão olhando para mim como alguém importante, alguma coisa importante, é Cristo, né? E meu nome não tem valor nenhum, seja no batismo ou qualquer outra coisa. Tanto é que ele fala, ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E versículo 16, também batizei a família de Estéfanas. Além desses, ele fala, nem sei se eu batizei mais alguém, porque ele não estava muito preocupado em quantos ele batizou, mas sim quantos ele evangelizou. Ele veio para falar de Cristo, ele veio para dar testemunho que Jesus Cristo era o Messias, era o Salvador, porque ali em Corinto também havia judeus e gentios. O próprio Apolo, né, era um judeu nascido fora de Jerusalém, nascido em Alexandria, e era o quê? Era uma pessoa extremamente articulada, tanto é que depois de um determinado tempo, os coríntios começaram a ironizar a Paulo, porque eles viam que Apolo parece que era mais concatenado na maneira de explicar, de falar, e eles começaram a falar até da aparência de Paulo. Isso nós vamos ver com o tempo, mas nesta noite nós estamos vendo o pano de fundo, né? E é importante nós vermos também o que? A influência da cidade, né? A cidade de Corinto estava dominada pela idolatria, né? Pela imoralidade, pela corrupção generalizada. Será que a gente pode ver alguma coisa contextualizada nisso aí? E esses fatores estavam batendo na porta da igreja, né? Essa situação estava chegando até mesmo dentro da igreja. E o modernismo, o mundanismo dentro da igreja. E Paulo ele teve que tratar tudo isso, né? Nas 2 epístolas que chegaram a ser como inspiradas e foram tratadas e são hoje a palavra de Deus que ficou para nós. Aquelas 4, 2 ficaram e Deus assim o quis. Então, queridos irmãos, é muito importante a gente ver o que, e agora para finalizar, que nós já estamos então entendendo um pouquinho daquele contexto da epístola.
A influência externa, né, a influência da cidade de Corinto fez com que aquela população que, embora convertida, ainda tinha muito daquela carnalidade, daquele modus vivendi de Corinto, né, que precisava ser erradicada, aquela maneira de viver que não trazia glória para o Senhor. E o apóstolo Paulo fala muito do homem natural e do homem espiritual. Daí ele fala realmente para aquela população de Corinto, aqueles que eram convertidos, aqueles que faziam parte da igreja, que agora eles deveriam ser homens espirituais, andarem em espírito e realmente viverem em espírito. Versículo 17 diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Um outro aspecto muito importante aqui, que o apóstolo Paulo tinha conhecimento, se ele quisesse ele podia enveredar por esse caminho, mas ele evitou entrar no aspecto filosófico, né? Nas ideias, embora ele cite en passant algumas coisas de Corinto, porque ele conhecia muito bem a cultura, mas ele evita entrar em algumas polêmicas que certamente aqueles crentes de Corinto, andando na carne, eles estavam querendo colocar para o apóstolo Paulo. Então, isto feito, irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo estava ali ciente de que havia um problema na igreja de Corinto e que precisava ser sanado, e somente o seria através de palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que ele foi grandemente usado nessas duas epístolas para levar ali parâmetros para que aquela população que havia se convertido, não toda a cidade, mas aquela parte, né, que havia se convertido, que se chamava igreja de Corinto, os que foram chamados para fora do mundo, ali em Corinto, eles tivessem uma nova postura. Vai ser bem gostoso. Eu espero que vocês possam estudar. Leia aí o primeiro capítulo inteiro de 1 Coríntios, capítulo 1, né? E nós vamos, semana que vem, continuar. Vai ser bem gostoso, um aprendizado bem oportuno. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer por esta noite, te agradecer por começarmos a entender um pouquinho da cidade de Corinto, da população de Corinto, da cultura dos coríntios também, e entender como que Paulo se posicionou ali e o porquê daquelas atitudes. E nós sabemos que o Senhor Deus Todo-Poderoso é que tocou no coração do apóstolo Paulo e colocou as palavras que ele deveria falar ali, inspirou para que essa epístola, através do Espírito Santo, fosse um bálsamo, uma bênção e também uma espada no coração daqueles coríntios. Muito obrigado também pelo que nós podemos aprender através dessa epístola. Muito obrigado por tudo, Senhor, por esta noite tão gostosa que começamos a entender um pouquinho mais dessa epístola. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora para os nossos pedidos de oração. Nós temos aqui uma listinha e espero que você tenha aí anotado os pedidos. Vamos continuar orando pelo irmão Natanael, pela irmã Darcy. Os queridos precisam muito da nossa intercessão. Pelos pais da irmã Márcia, o irmão Alcindo, a irmã Nair, precisam muito também das nossas orações. Pelos pais da irmã Andréia, também passando aí lutas na área da saúde. Pelos irmãos Júlio e Zuíla, casal que precisa também que nós estejamos intercedendo por eles. Pela irmã Rosângela, né, um problema de enfermidade, a irmã está lutando aí. Pela irmã Maria Tereza, né, mãe da Juliana, mãe do Rafael. Essa irmã está passando aí uma luta muito grande na área da saúde e precisa das nossas orações. E, queridos irmãos, quero fazer também um pedido especial pela irmã Sandra.
Nós estamos passando aí uma luta muito grande também com a sua netinha Helena, precisa fazer uma cirurgia e precisa muito, muito, muito mesmo, irmãos, das nossas orações. E também pelo Tiago, que nós estejamos intercedendo aí pela família da irmã Sandra, especificamente pela Helena, irmãos. Por favor, vamos orar pela pequena Helena. Continuando também orando pela família do irmão Aurélio, pela família da irmã Maria Pérez, pela Maria do Carmo, irmã da irmã Lourdes, né, se tratando agora aqui dessa enfermidade, pelo Carlos Henrique, irmão da irmã Janaína, e pelos desempregados. Nós temos aí o irmão Valentim, o irmão Antônio Alexandre, e precisa muito das nossas orações. Vamos orar também pelas famílias da igreja, de uma maneira geral. Cada família está passando aí uma luta, as adaptações devido a todo esse problema que nós estamos vivendo. A própria igreja, né, nós estamos precisando muito das orações e agradecer também pelo que Deus está fazendo, né? Mesmo nesse período, o Senhor tem mandado visitantes, tem sido um tempo bem gostoso. A gente vê aí também irmãos se empenhando tanto no evangelismo, em procurar receber bem, procurar orientar, ajudar os visitantes. Olha, isso tem sido maravilhoso. Glórias ao Senhor. Querido irmão, membro da igreja, nós queremos agradecer a sua colaboração, a sua participação. Queremos agradecer esses irmãos também que têm trabalhado incansavelmente aí no prédio da igreja e também na limpeza, na manutenção e tantas coisas que às vezes as pessoas não estão vendo, mas tem irmãos dedicados que têm feito a diferença. Então, vamos orar e pedir ao Senhor por todos esses itens que já listamos aqui, que o Senhor estenda a sua mão de misericórdia e atenda segundo a sua vontade. Oremos. Pai, nós queremos louvar o teu nome, queremos te agradecer, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, continue abençoando a tua igreja, guardando a tua igreja, sustentando a tua igreja. Nós queremos te pedir, Senhor, uma bênção toda especial pelos enfermos da tua igreja. Pai, continue guardando, abençoando, sustentando, curando, segundo a tua vontade, as tuas misericórdias. Nós queremos te pedir também pelos lares enlutados. Continue consolando, Pai, e abençoando para que eles tenham ânimo para prosseguir. Cada família que tem passado essa dor da perda, nós queremos te pedir, Senhor, pelos que estão aí prestes a passar por cirurgia, pelos que estão em tratamento, pelos desempregados também, por todas as áreas. Cada família, Senhor, está passando uma luta que o Senhor conhece muito melhor que nós. E nós te pedimos mais uma vez, ó Deus, estenda a tua mão de misericórdia e socorro segundo o teu parecer. Pai, nós dependemos de ti. Nós não temos outro recurso além de ti. Nos ajude. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós te pedimos e te agradecemos tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.